Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando. Vocês sabem, faço parte da equipe de suporte técnico. E hoje nós nos reunimos então para a nossa última web aula, desenvolvendo um projeto, de edificações de alvenaria estrutural. Então nós vamos começar essa última web aula com algumas dicas, do que nós já vimos, principalmente na primeira web aula, sobre a definição de dados, Então, nós vamos recapitular aqui e vocês vão se lembrar comigo que na entrada gráfica de alvenaria em planta, nós definimos inicialmente as paredes, e a parede era definida com um retângulo, e esse retângulo deve envolver, além dos blocos da parede propriamente dito, deve envolver também cada um do primeiro bloco de cada uma das paredes perpendiculares. Então, com isso a gente garante, principalmente, que a linha de carga, ela entre e seja definida até o centro, a linha de eixo da parede perpendicular. Quer ver um exemplo? Vamos apagar aqui a parede 1, vamos apagar a linha de carga também e definir uma cerca de parede aqui, sem envolver o primeiro bloco das paredes adjacentes. Então, quando a gente faz isso, envolver o primeiro bloco significa que, pelo menos o centro do bloco, vamos ligar aqui o furo, o centro do bloco da parede perpendicular esteja envolvido no retângulo. Então, quando a gente faz isso, a linha de carga também não chegou. A linha de carga também não chegou na linha de carga da parede perpendicular. Então, para que isso não aconteça, vamos desfazer aqui. E vamos refazer corretamente. Retângulo de parede. E aí eu faço um retângulo envolvendo cada um dos primeiros blocos de cada parede perpendicular adjacente. Aí fica corretamente. Com relação à subestrutura, nós utilizamos aqui o comando de cerca de subestrutura automática, Então, vocês estão lembrados que, vamos entrar aqui no parâmetro de visualização, desligar aqui a visualização das cercas de vento X e Y. Então, o que limita uma cerca de subestrutura é justamente as aberturas. E cada subestrutura dessa vai fazer com que as paredes trabalhem de maneira solidária, tem algumas bibliografias que chamam isso aqui de grupos de paredes, Nós chamamos aqui no TQS de subestrutura, que é a mesma coisa. Então, na descida da carga vertical, esse grupo de parede vai trabalhar solidariamente e vai acontecer, o espraiamento da carga entre elas. Aqui nós temos a cerca de subestrutura de vento na direção X, Então, com relação à ação do vento na direção X, que é paralela aí ao nosso teclado, então eu tenho vento a 0 grau, da esquerda para a direita, e vento 180, da direita para a esquerda. Então vocês percebam aqui, que o que delimita a nossa cerca é justamente as aberturas, Então eu não poderia ter uma aba maior, porque eu tenho já uma janela aqui, Aqui nesse caso aqui eu tenho uma aba limitada exatamente pelo parâmetro aí da largura da aba, não pode ser maior do que o comprimento da aba, não pode ser maior que 6 vezes a largura da parede, o que dá aproximadamente aí 4 a 5 furos, como dá para ver aqui, Então é assim, a definição da cerca de subestrutura pode ser automática e pode ser definida uma a uma. Aqui nós grauteamos alguns furos, executando o comando, justamente o comando de grautear. Então, vocês estão lembrados que quando a gente grauteia o furo, esse grupo de parede ou esse trecho de parede ganha uma inércia um pouco maior e ganha também mais área, e provavelmente vai diminuir aí a tensão. Então, a entrada de dados é fundamental para que o projeto se desenvolva corretamente. Então, a dica principal aí é do lançamento de cerca de parede, que é
primeiro bloco de cada parede perpendicular deve estar envolvido nessa cerca. Vamos aqui, então. É possível, né, utilizar a entrada de dados do projeto de alvenaria para dimensionar e detalhar as lajes, né? Para que isso seja possível no sistema, é necessário que o usuário tenha no seu hardlock habilitado o programa de alvenaria estrutural, né? E também tenha no seu hardlock habilitado o concreto armado, como aqui na minha máquina. Então, nesses casos, ó, eu tenho aqui alvenaria estrutural e tenho também o programa de grelha e o programa de dimensionamento de lajes. Então, na entrada gráfica de alvenaria em planta, a definição aqui, a diferença é que nos dados das lajes, eu vou alterar os dados da laje aqui e vou dizer apenas que eu vou discretizar como grelha. Quando eu faço isso, aparece aqui, ó, a letra G, né, nos dados de cada uma das lajes. Basta essa informação, né, para que a gente tenha a possibilidade de fazer a extração gráfica do pavimento. E a partir da extração gráfica, nós podemos gerar o modelo de grelha. Então, aperto aqui o ícone do grelha e faço geração do modelo, grelha de lajes planas. E dou OK aqui, ele vai fazer a geração do modelo de grelha, o processamento da grelha, a transferência dos esforços do grelha lá para o lajes, e nós vamos então poder acionar o ícone do lajes e acionar a edição rápida de armadura. Aqui então nós podemos dimensionar todas as lajes. Então aqui eu tenho o detalhamento de cada uma das lajes com armadura positiva e também armadura negativa, né? Os esforços para dimensionamento dessas lajes foram provenientes do modelo de grelha. Então eu posso visualizar também o modelo. Já está aqui. Então as barras aí na cor magenta, né, discretiza a laje. Essas barras azul e verde são as linhas de carga ou as paredes. E para gerar um modelo é gerado uma restrição de apoio em cada cruzamento de parede. A inércia dessas paredes aqui é a inércia da altura da nossa parede, como se fosse uma parede maciça de concreto. Então, se a gente habilitar aqui para tentar ver deslocamento, a gente vai perceber que essas paredes não se deslocam basicamente nada, né? Vou aumentar aqui o grau. Opa! Aumentar aqui o diagrama, olha lá. As paredes não se deslocam. O que desloca, efetivamente, são os panos de laje, né? Aqui está o balanço, né? Aqui está exagerado o diagrama, né? Claro. Dá para a gente visualizar também esforços, né? Quais são os esforços nas barras que representam as lajes. Então, esses esforços são utilizados para o dimensionamento e detalhamento das lajes. Então, eu posso detalhar a minha laje e gerar o desenho conforme eu ilustrei para vocês. É possível também, né, obter os desenhos, né, de cada uma dos pavimentos. Então, eu já mostrei para vocês que nós temos a geração dos desenhos da elevação das paredes, né? Cada uma das paredes é gerado no processamento e é gerado também o desenho das fiadas. Então, eu tenho a planta de primeira fiada e a planta de segunda fiada. É claro que esse desenho, ele é um desenho que precisa de um tratamento gráfico, né, para ser enviado para a obra, né? Então, eu preciso criar aqui eixo de locação, cotagem, né? E aí eu uso aqui o ambiente gráfico ou as ferramentas do próprio editor gráfico, por exemplo, cotagem, né? Vou fazer uma cotagem linear aqui. Vamos lá, aí eu vou cotagem contínua. Então eu posso gerar as cotas, né? Vou cotar
vou tirando as interferências gráficas que vão aparecendo, né? E aí eu faço com que esse desenho ganhe a característica exata de uma planta de forma, né? De um projeto de locação da primeira fiada, coloco notas, o título já está ali, acerto, ajusto, e aí eu posso plotar esse desenho mais adiante. Já os desenhos de elevação, nós fizemos aquela interação na web aula passada, né? Mostrando que os desenhos de elevação podem ser melhor acabado, com representação nos blocos de 54, 34, e esses desenhos, então, se eles estão prontos, né, eles já estão aptos a ser encaminhados para a obra, salvo alguma necessidade, né, de retirar a interferência gráfica ou alguma ilustração que eu queira fazer, né, como, por exemplo, eu posso colocar aqui uma lista do material alvenaria que será usado na confecção dessa parede. Então eu tenho a quantidade de blocos inteiros, quantidade de meio bloco, né? E eu posso fazer alguma interferência gráfica aqui, por exemplo, né? Criar aqui um buraco para instalação do aparelho de ar-condicionado, por exemplo, né? Então eu vou retirar aqui um bloco daqui e distribuir aqui meio bloco aqui para fazer o fechamento, né? Criar um vazio aí para, por exemplo, instalação de aparelho de ar-condicionado. Bom, isso já quase nem se usa mais, né? Mas ilustrando para vocês que é possível, né? Criar ilustrações gráficas, né? E à medida que eu removo um bloco, como eu fiz aqui, coloquei mais 2 meio blocos, eu posso atualizar a lista de material. Então ele já ajusta o quantitativo automaticamente. Ele também ajusta o quantitativo aí da questão de argamassa e do grout, que é utilizado, né? O volume de argamassa e grout que é utilizado na confecção dessas paredes. E assim por diante. Então eu posso realizar substituição de bloco, criar lista de material, ajustar os quantitativos, retirar ou remover as interferências de maneira que o desenho fique finalizado para que eu possa plotar e encaminhar para a obra. Outro comando aqui muito interessante, né, de vital importância no desenvolvimento do projeto é a consideração das cargas, né, na base do primeiro pavimento de alvenaria, que isso efetivamente deve ser transferido para uma estrutura de concreto armado, né? Ou um radier, ou um pavimento pilotis configurado com vigas e lajes e pilares, né? Ou mesmo um baldrame, né? Então nós vamos perceber que eu tenho um comando aqui que eu consigo transferir os carregamentos, olha lá. Então eu seleciono o piso mais baixo da minha edificação e executo um comando de transferência de carregamento. Então, para fazer esse comando, eu preparo antes um outro projeto. Está aqui, ó, um projeto que eu chamei aqui de estrutura do projeto cruzeiro. Então, eu chamei de eixo cruzeiro. No modelador estrutural, do programa de concreto armado agora, né? Eu criei um vigamento de baldrame, né? E usei para a alocação dessas vigas exatamente, né? Eu usei aqui como referência externa a planta de primeira fiada lá do primeiro pavimento do nosso projeto de alvenaria. Então, coloquei como referência externa a planta de primeira fiada e aí criei aqui um vigamento, como se fosse viga baldrames apoiadas aqui em sapatas isoladas, né? Enfim, poderia ser um pilotis com mais de um pavimento, né? Poderia ser uma laje do tipo radier, né? Então, dessa maneira, eu consigo efetivamente realizar a transferência das cargas na base da minha edificação de alvenaria estrutural lá para o suporte de projeto de concreto armado. Então, eu executo aqui o comando de transferência de carregamento, seleciono o edifício de concreto armado, que é o edifício destino, seleciono o pavimento e dessa maneira, então, eu vou realizar a transferência dos carregamentos. Aqui ele pergunta se é pilotis ou sim ou não. No caso aqui eu vou dizer que não. Depois eu explico por quê. A transferência já foi realizada. E aqui, ó, nesse pavimento, ó,
foi transferido dois arquivos aqui. Um arquivo que é chamado de cargas externas de referência. Então, todas as cargas transferidas são esses pontos em azul. Isso significa, se o pontinho é azul, significa que ele identificou uma estrutura, né, de suporte. Se tivesse faltando algum vigamento, ou não existisse uma laje, faltando algum elemento de estrutural abaixo da carga transferida, algum desses pontinhos poderia ficar em vermelho, ficaria em vermelho se estivesse faltando, né? E o arquivo transferido é esse aqui, ó, o cargas externas, né? O cargas EX. Aqui eu tenho um gráfico, né? Que eu tenho as cargas separadas por caso de carregamento. O programa de concreto armado, né? Eu lanço a estrutura, uso como referência externa a própria planta de primeira fiada do nosso projeto de alvenaria. Na transferência, além disso, no projeto de concreto armado, eu digo aqui que nos casos de carregamento de vento, ó, na guia de carga de vento, eu habilito esse botão aqui. Esse botão faz com que, no processamento do projeto de concreto armado, ele reconheça automaticamente, sozinho, que ali tem carga do projeto de alvenaria e ele já embute automaticamente essas cargas no projeto de concreto armado. Tá certo? E aqui eu tenho um gráfico, né? Esse gráfico serve para, se eu quiser aqui, visualizar. Então ele está separado em layers, né? Ou em nível. Então o nível 1 é a carga vertical. Então se eu desligar aqui, Ctrl F7 é o comando que desliga nível, né? Eu vou desligar do 2 a 9. Pronto, agora só tem a carga vertical transferida. Então é uma carga concentrada, ó. Essas cargas, elas são como se tivesse a carga concentrada no centro do primeiro bloco, lá do pé da primeira parede de alvenaria, né? Então eu tenho cargas aqui, né? Se eu pegar esse valor aí, é a carga concentrada, que se eu dividir por 40 centímetros, vai fazer a equivalência a uma carga distribuída linear na base da minha parede. Então, essa é a carga transferida em relação à carga vertical. Nós temos também as cargas dos casos de carregamento de vento, né? Então, se eu desligar aqui o nível 1 e ligar aqui o nível 2, aparece aqui o peso próprio. Vamos ligar aqui o nível 2 e habilitar aqui o nível 5, que é o caso de carregamento 5, é vento, né? Então, eu tenho vento, então eu vejo aqui claramente os binários de composição da carga de vento transferida. Então, se eu tenho o programa de concreto armado da TQS, é fácil, né? Basta eu ter um projeto em paralelo, né? Que eu crio quantos pavimentos de estrutura eu vou ter, e aí transfiro de um pavimento de um projeto de alvenaria para um pavimento de projeto de concreto armado do próprio TQS. Agora, se eu não tiver o CARI TQS para concreto armado, essa transferência vai ter que ser feita manualmente. Então, para identificar essas cargas, a jogada aqui é transferir as cargas, né? Por exemplo, para pastas gerais do próprio edifício, né? Então, eu executo o comando transferência de carregamento e o próprio pastas gerais do próprio edifício de alvenaria, eu faço a transferência. Tá? Aí ele fala aqui que não é um edifício concreto. Bom, tudo bem, estou sabendo. Ok. E aí ele pergunta se é pilotismo, eu vou dizer que sim, tá? Para ilustrar. Aqui na carga gerais, ó, na pasta gerais, eu tenho então o gráfico, o cargas externas. Então eu consigo aqui fazer aquela jogada de ligar e desligar nível, né? E depois, por exemplo, habilitar o caso 7, que é vento, né? Que é o vento a 0 graus. Então vocês vão notar aqui que é qual a resultante da carga de vento que entra e quais são os binários de composição do efeito da carga de vento no nosso projeto de alvenaria. Então, quem não tem o programa de concreto armado da TQS vai ter que vir aqui, anotar esses valores, criar uma planilha e depois definir essas cargas combinadas com as cargas do projeto de concreto armado para o outro software ou a outra ferramenta que você está utilizando. Mas é tranquilo, dá para fazer tranquilamente. Outra situação de verificação do projeto é o efeito arco, né? Então, por exemplo, nós temos aqui no nosso projeto uma parede, né?
Vamos voltar para cá. Nós temos aqui no nosso projeto essa parede aqui central, né, que é a chamada parede cega, né, que não tem nenhuma abertura de porta e janela. E ela, efetivamente, o primeiro pavimento vai apoiar ou num pilotis ou num baldrame, né? Ou seja, vai ter uma viga de suporte, né? Então, eu crio essa situação aqui, né? Onde as tensões vão ficar maior próximo dos apoios, né? Então, nesses casos, ó, eu tenho o efeito arco, ou seja, as cargas ou as tensões vão se concentrar fazendo como se fosse um arco, né, de carga, e vai relaxando aqui a carga na região central aí do vão, né? Então nós temos um programa no nosso sistema KDTQS, que é a verificação gráfica do efeito arco. Então eu aciono esse programa, ele me mostra aqui a planta do projeto, eu verifico, aponto qual aparelho que eu quero fazer a verificação do efeito arco, está aqui, e ele já lê automaticamente todos os casos de carregamento, né, a envoltória de carregamento considerada. Vou pegar uma delas aqui. E aí aqui aparece aqui qual é a carga que está atuando aí na minha viga ou na minha estrutura. E aí eu posso controlar os apoios. Então, se eu quero essa situação aqui, né, se eu quero fazer essa situação, eu preciso de mais um apoio aqui. Então, eu tenho 2 apoios já definidos. Então, eu vou colocar mais um apoio aqui, ó. Basta eu clicar com o mouse, tá lá, apareceu mais um apoio. E aí eu mando fazer o processamento, fazer a verificação das cargas de todos os carregamentos. Ele monta aí um porta espacial para essa situação, e aí realiza o processamento e me dá, então, condição de análise. Então, se eu fizer um gráfico aqui de compressão simples, né, eu posso visualizar aí quais são as cargas, ou visualizar aqui quais são as normais. Eu posso também colocar número aqui, né? E aí eu aproximo e vejo quais são as cargas. Se eu quiser fazer a verificação na viga, né, posso também fazer a verificação da normal, da força normal. Notem que conforme aproxima do apoio, ó, a normal aumenta, né, a compressão. E chega a gerar uma tração aí no meio dos vãos, né? Ó. Se eu pegar aqui o diagrama de momento na viga, está lá o diagrama, né? De momento fletor na viga. Cortante, também tem cortante, né? Deslocamentos, ó. Eu tenho deslocamentos que estão acontecendo na minha parede, né? Eu posso fazer, vamos fazer uma experiência aqui, ó, de aumentar essa carga, né? Para a gente visualizar bem esse efeito acontecendo, né? Então eu posso editar os carregamentos. Eu venho aqui e seleciono um caso, ó, ele mostrou o nó, o valor da carga. Então eu tenho uma carga concentrada de 4 toneladas, né? Eu vou aumentar isso aqui para 24, tá? Aumentei bastante. E vou fazer isso em todo o vão. Então essa carga que era 4 toneladas, eu aumentei para 24, né? Aumentei não. Vamos fazer edição. 24, aplicar. Pronto, aumentei para 24, vou reprocessar de novo, é rápido, né? Apenas para ilustrar, tá? Ok. E aqui, ó, se eu visualizar o diagrama de compressão, dá para ver bem, ó. Agora, onde está vermelho, é claro que rompeu, que a carga está muito absurda para isso, mas dá para ver o efeito arco acontecendo aqui, né? Aí, ó lá, certinho, né? Então, nessa região central aqui, é justamente onde tem o alívio das tensões e dos carregamentos. Então, aqui também, né? Se a gente afastar um pouco, dá para perceber pela tonalidade de cor, conforme eu vou aproximando do amarelo para o vermelho, saindo do azul, eu vejo as tensões. Então, dá para ver claramente aqui os arcos montados, né? E aí, dessa maneira, eu verifico as condições, né, do nosso projeto de cada uma das paredes que eu preciso realizar essa verificação. De volta aqui os slides, então vamos na sequência. Nós vamos fazer aqui um exercício, né, de verificação de erros, né, possíveis erros que podem ser cometidos na entrada gráfica
de alvenaria. Então eu vou pegar um projeto diferente aqui, é a primeira vez que eu trago um projeto diferente, né? Que nós até agora só falamos do mesmo projeto, agora nós vamos falar de um projeto diferente. Vamos voltar aqui para o programa e vamos selecionar um projeto chamado Estações, de 4 estações, era o nome original, né? É um projeto que eu recebi no suporte técnico, né? Que tinha uma série de erros, aí eu acabei guardando o projeto aqui para ilustrar para vocês as possibilidades de erro que pode acontecer na entrada de dados. É claro que eu quero, com esse exercício aqui, mostrar para vocês não como corrigir os erros, e sim como não gerar os erros, né? Então, nós vamos editar aqui o desenho da planta aqui. Isso foi realizado por um usuário, né? Um cliente nosso. E aí eu faço aqui a consistência, ó, e vou procurar possíveis erros. Esse aqui tem bastante erro, então é um exercício legal para a gente localizar aqui. Então ele mostra lá, né? Ó, verifique interferência entre blocos, o ângulo de parede diferente, parede 8, parede 15, tem um erro ali, né? Então, para mim localizar a parede, basta eu fazer aqui, por exemplo, Ctrl L e escrever, né? Par 8. É mais fácil, né? Do que ficar procurando. Então tá aqui, parede 8. E aí ele está me dizendo lá para verificar interferências, né? Então vamos ver aquela regra da definição da parede, né? O primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente tem que estar selecionado, ó. O primeiro bloco está aqui, o primeiro bloco está aqui. Aqui eu tenho um primeiro bloco, ó, mas eu tenho também um segundo, ó. Vamos ligar aqui no parâmetro de visualização o furo do bloco, né? Mandar ele mostrar os furos. Tá aqui, ó. Então o CG desse bloco aqui, ó, ele está selecionado por essa cerca de parede aqui, que é a cerca de parede da parede 8. Então só pode envolver um primeiro bloco. Esse aqui é fácil corrigir, ó. É só mover um pouquinho para a esquerda, né? Quando eu faço isso, eu deixei de selecionar aquele bloco ali. Eu deixei de selecionar esse bloco e estou ainda selecionando um primeiro bloco da parede perpendicular adjacente. Então quando eu faço isso, ele está chamando lá para a parede 15, que também tem o mesmo erro. Então eu vou mover um pouquinho para a esquerda aqui. Pronto. Aí quando eu faço a consistência aqui, já vai diminuir alguns erros. Pronto, ele já não deu mais esse erro. Vamos para o próximo. Aí ele está falando lá, ó. Indicador de porta e janela não catalogado. P121. Então, vamos tentar achar aqui. Ctrl L, P121. Indicou ali, ó, que é uma janela ou uma porta definida aqui. Aqui provavelmente devia ter uma sacada aqui, e aí tem uma porta da sala saindo para lá, né? Acontece aqui, acontece ali, ele está indicando um erro. Vamos ver aqui nos dados de porta e janela, ó. Barra de ferramenta de porta e janela, aí eu tenho isso aqui. Aí eu vou procurar aqui a P120, ó. 120 tem, mas não tem a 121. Então nós vamos editar isso aqui. Cancelar esse é bom, né? Esse 120. Então vamos trocar isso aqui. A dimensão é 121. Então provavelmente ele colocou como porta 121. Inseriu a porta, mas depois ele editou e trocou para P120. Vamos fazer a consistência de novo, ó. O erro já está corrigido. Não vai acontecer de novo. Assim eu espero, né? Está fazendo a extração. Olha lá, aquele erro já não apareceu mais. Aí ele fala, bloco repetido ou sobreposto na parede 31. E agora, inclusive, indica. Então, vamos ver aqui, ó, aproximar bem. Vou fazer o comando F4, que é o mover, e vou mover esse bloco um pouquinho para a esquerda e vou mandar regenerar o desenho. Ó. Regenerar o desenho, dá para perceber que tem um bloco ali de baixo. Ó. Então, tinha blocos repetidos, sobrepostos, um em cima do outro. Basta apagar um, então, né? Vamos ver, ele aponta aqui esse e aponta esse. Então, provavelmente aqui também acontece a mesma coisa, né? Eu vou rodar o roletinho mouse para regenerar o desenho. Ó. Agora apago com o comando F5 e faço a consistência de novo.
Vamos procurar o próximo erro, né? Ele repete ali enquanto eu não fizer a consistência de novo. Cerca de parede longa. Então aqui vamos ver. Subestrutura, né? Tem uma cerca de carga, cerca de subestrutura de vento, X, ó. Vamos pegar aqui vento na direção X. Olha lá, tem uma cerca aqui que está englobando uma abertura, né? Então vamos ver a mensagem que era. Tá, cerca de parede longa com poucos blocos transversais, não. É isso aí. Então vamos acertar isso aqui. Para acertar isso aqui, a gente... Vamos desfazer isso aí, deixa lá no lugar. Vamos fazer a consistência de novo, vamos ver se eu não perdi o erro aqui, né? Tá certo. Fazer a consistência de novo. Vamos ir atrás do erro certinho. Já deu mensagem aqui, está avisando que linha de carga não está contida em nenhuma parede, né? Então, isso aqui é porque a hora que aquela cerca de parede, barra de ferramenta de parede, foi definida, ele foi com a linha da cerca até o CG daquele bloco da parede perpendicular adjacente. O acerto aqui é mais fácil, aqui é apagar a linha de carga e definir de novo, né? Então, quando eu apago a linha de carga, F5 aqui e F5 no texto. E coloco a linha de carga de novo, ó, inserir linha de carga. Agora ela entrou certinho, né? Vamos corrigir o outro lá também para ilustrar. Essa linha de carga aqui está errada, porque ela saiu para fora. Então eu apago a linha de carga e apago esse texto dela aqui, o V8 aqui no caso, né? E insiro uma nova linha de carga. Pronto. Ele inseriu direitinho. Vou fazer a consistência. A nova consistência vai me apontar se eu ainda tenho algum erro. Olha lá. Tem uma história aqui de eficiência de Grout nulo ou negativa, né? Então a eficiência do Grout, eu mostrei para vocês que isso está fora da entrada gráfica. Então vamos sair daqui, vamos editar os dados do fabricante, ó. Então ele estava indicando lá que a eficiência do Grout estava nula. Isso aqui está aqui, ó. Está zero, né? Então, geralmente a eficiência do Grout em projeto de alvenaria de bloco cerâmico, como esse aqui, é no torno de 50%. Então a gente põe 0,5. E dá ok aqui que ele recalcula tudo direitinho, fecha. E aí eu volto na entrada gráfica e faço uma nova consistência. Agora ele tem como considerar a eficiência do Grout lá, aquele 50%. Não vai dar mais a mensagem de eficiência de Grout nula. Aí ele tem com outro erro aí de trecho de parede e linha de carga não está contido na subestrutura, início e fim. Ah, tem aqui, ó. Então eu tenho um trecho de parede que não está contido em nenhuma subestrutura. Vamos ligar aqui a subestrutura e perceber que está faltando aqui, ó, uma subestrutura aqui, né? Então eu posso lançar essa cerca de subestrutura de carga vertical. Eu faço aqui uma poligonal limitada pelas aberturas aí de portas e janelas. E põe o título. Vamos fazer a consistência novamente. Muito bom, olha lá. Janela contida em cerca, né, de vento na direção X. Então agora é aquela lá, né? Vamos subestrutura, parâmetro de visualização, vamos desligar cerca de carga vertical, vento Y. É essa aqui, né? Então uma cerca de vento que está grande aí. E ela está envolvendo, inclusive, uma abertura de janela. Então nós podemos até fazer uma cerca retangular, né? Mas ela não pode envolver uma abertura de porta ou janela, né? Então substituo
aquela cerca por outras duas e apago essa aqui, né? Provavelmente lá no simétrico tem o mesmo erro. Apaguei, vou fazer a cerca. Pronto, faço consistência. Eu tenho que ter 0 de erro, né? Tem que dar uma mensagem aqui que não existe erros. Olha lá, não há lista de erros aqui no rodapé da tela. Ok. Então assim eu corrigi todos os erros que tinha. E percebam que eu fiz rápido aqui, mas dá para dar uma ideia, né? Que o que é? É falta de atenção na entrada de dados e não seguiu aquelas regras básicas, né? Do lançamento das cercas, principalmente das cercas de paredes, tá? Então não é muito difícil achar os erros, mas a intenção aqui não era ensinar a corrigir os erros. A intenção é fazer com que vocês, no desenvolvimento dos seus projetos, não cometam os erros. Bom, aí nós vamos aqui para a parte de edição de plantas e plotagem. Então nós vamos conhecer aqui o programa e perceber que é possível gerar plotagem das nossas com plantas e com identificação de carimbo, né? Então a plotagem é bem simples, são 3 passos, né? Primeiro eu seleciono ou imagino quais são os desenhos que eu vou plotar, seleciono esses desenhos, distribuo esses desenhos nas plantas, eu monto as plantas, preencho os carimbos, extraio a lista de material e finalmente ploto, né? Então o primeiro passo seria a seleção de desenho. Então nós vamos pensar, eu vou plotar quais paredes, né? Ou vou plotar quais plantas. Então no nosso exemplo aqui eu vou fazer uma plotagem de uma folha com 4 paredes, a parede 1, 2, 3 e 4. Né? Então eu entro no programa de edição e seleciono os desenhos. Depois eu faço a distribuição. Eu digo qual é o formato que eu vou utilizar. No caso aqui eu vou utilizar o formato A1. Faço a distribuição desses desenhos na folha. Né? Aí eu faço o preenchimento do carimbo e extraio a lista de material. E o último passo é efetivamente fecho a edição de planta e faço a plotagem. Eu posso fazer a plotagem, gerar um arquivo PLT, PDF, posso gerar um DWG, um DXF, né? Enfim, eu escolho o formato que eu quero apresentar as minhas plantas e executo a plotagem. Então vocês vão perceber aqui, né, que tranquilamente eu posso gerar uma folha com os arquivos a serem plotados. Então vamos voltar lá para o nosso projeto. Vamos aqui para o pavimento tipo do nosso projeto Cruzeiro. Então eu vou plotar aí os desenhos das folhas das paredes 1, 2, 3 e 4, né? Então eu vou barra de ferramenta de plotagem, venho aqui no editor de plantas. Então seleciono os desenhos, né? Então eu vou pegar aqui a parede 1, posso dar um duplo clique no desenho que eu quero plotar, né? A parede 2, a parede 3 e a parede 4. Muito bem, ok. Folha A1, vou experimentar aqui o comando de distribuição automática. Né? Acabou que não ficou bom não, né? Vamos pegar uma folha maior. F9, desfez o comando. Planta 1, vou pegar uma folha 0. Acho que dá para tentar colocar. Vamos tentar apertar esse desenho para caber numa folha só, né? Então, apaguei aqui, eu quero uma folha só. Então, esses 2 desenhos aqui, vamos ver. Vamos editar esse desenho? Eu posso clicar nesse lapisinho aqui e clicar nesse desenho. Vamos tentar diminuir esse desenho apertando isso aqui, né? Vou mover isso aqui um pouquinho para a esquerda. De maneira que eu diminua um pouco esses desenhos, né?
Muito bom, acho que esse aqui já dá. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Pronto, né? Muito bom. Vamos extrair a lista de material aço. Aqui eu tenho o quantitativo de aço de cada uma das paredes. E vamos também gerar um desenho aqui que é a lista de material de alvenaria. Vamos buscar esse desenho que ele fica lá fora. Ok. Mas não peguei ele. Lista de desenho. Esse aqui, né? Adicionar. Ok. Ele fica aqui disponível. A gente pode inserir esse desenho no nosso projeto. Posicionar ele aqui. Vamos tirar esse aqui porque ele não vai aceitar interferência entre os desenhos. Aí, assim eu tenho todo o quantitativo, ó, de cada uma das paredes que estão na minha folha. E agora, então, vamos preencher o carimbo. Aí, vamos colocar aqui um preenchimento paredes, folha 01. E aqui eu tenho alguns preenchimentos automáticos, o número do projeto, a escala dos desenhos, quais são as peças ou quais são as paredes que estão na folha, a data, né? Ele já vai preencher o meu carimbo ali. Então, dessa maneira, eu tenho uma planta que pode ser plotada. Vamos fazer aqui a ilustração, vamos fazer a plotagem em desenho. Seleciono a folha. E aí eu tenho um desenho dessa folha, né? Da mesma maneira que eu montei uma, eu poderia ter montado várias folhas, né? Com todas as paredes do meu projeto, né? Então aqui eu tenho as minhas paredes, né? Que eu tenho um projeto aqui que gerou aqui uma plotagem em desenho, que é um desenho, né? Com a moldura, né? Aí vocês percebem diferentes cores. Essas cores é justamente ele está a diferentes níveis, né? Então tudo que está em vermelho plotou com a pena 1. Que é a primeira pena da minha tabela de pena. Tudo que está em amarelo, plotou com a pena 2. Tudo que está em verde, plotou com a pena 3. E assim por diante. Tudo que está em azul, plotou com a pena 4. Isso é uma configuração, né, que eu posso verificar aqui, ó, pelo gerenciador de penas. Tá aqui, vamos pegar aqui uma parede de alvenaria. Então eu tenho uma parede modelo aqui. Então está dizendo, ó, a linha de ferro está plotando com a pena 6, que é preto com espessura 0,5. O título da parede, ó, está plotando com a pena 1, está plotando fininho. Se eu quiser uma pena maior, eu troco aqui a espessura, né? Por exemplo, 0,5 e faço a plotagem, né? Aqui, ó, eu posso clicar nesse botão e ver o efeito, ó, né? A linha mais grossa ali no título, ou então se eu, por exemplo, quiser que a linha que representa o ferro, ó, a linha que representa o ferro, eu quero que plote vermelho. Quer ver? Eu ponho aqui vermelho, mando atribuir a pena. Lá no título também, vamos colocar uma espessura maior, bem grossa aqui, 0,7, mando atribuir a pena. E aí eu faço modulação de plotagem. Eu tenho já o efeito, ó, a linha de ferro ficando vermelha, né? E o título da parede lá bem grosso, né? Então aqui a gente ajusta o que quer mudar, né? Vem um default que você pode alterar. E aí você altera ou não, de acordo com o que você julgar, né, interessante, né?
Olha lá, conforme a gente altera, esse efeito já é realizado. Então, facilmente eu controlo também as espessuras, né? Ou as cores. Pode ver que está aqui configurado para sair tudo preto, mas poderia sair colorido. E também tons de cinza, né? Então, aí eu vou controlando o efeito, né? Posso atribuir fonte, posso atribuir estilo de linha, né? Existe um default do programa e você pode, então, personalizar a configuração. Aqui o carimbo é um desenho, né, que você guarda numa pasta e esse arquivo pode ser personalizado também. Claro que você não vai plotar aí com o carimbo aí ilustrativo da TQS, né? Você vai colocar o carimbo da sua empresa. Notem também que aparece aqui, ó, uma tarja aqui escrito estudo, não executar, né? Porque nós não verificamos esses desenhos, né? Verificar um desenho de parede de alvenaria é editar esse desenho, né? Visualizar as possibilidades de ocorrência aqui de algum item para ser verificado. E aí, se eu entender que está ok, então eu marco esse desenho como desenho verificado. Ó. Quando eu faço isso, o desenho está verificado e ao plotar esse desenho, não vai aparecer essa tarja aqui de projeto de desenho em estudo, né? Claro, isso não vai para obra, mas eu preciso verificar. Nós não fizemos esse exercício de verificar cada uma das paredes aqui nas nossas web aulas. Então, eu fiz uma plotagem sem a verificação dos desenhos, também para mostrar para vocês que há a necessidade de verificar o desenho e marcar esse desenho como verificado para não aparecer essa ilustração. Tá ok? Agora, para finalizar, nós vamos fazer um resumo aí das últimas implementações realizadas no programa, desde lá da versão 13. Ó. Na versão 13 foi colocada a barra de ferramenta para detalhe de armaduras construtivas, né? Eu posso editar as barras, trocar, né? Também posso detalhar gancho, grampos, né? Telas, né? E a barra de ferramenta de laje, né? Foi introduzida também na versão 13, aí possibilitando inclusive o dimensionamento e detalhamento dos dados da laje, né? Aqui a implementação nas armaduras e detalhamento de quantitativos também foi implementado lá na versão 13. A possibilidade de visualizar os desenhos em elevação das paredes também foi, dentro da entrada gráfica, você definiu uma parede e você pode clicar no botão de visualizar a elevação e já vai poder ver a elevação daquela parede que você acabou de definir, na entrada gráfica. Tem um outro comando, aquele comando F5, né, que troca os blocos também, a implementação antiga, lá da versão 13. A mudança de pavimento sem ter que fechar a entrada gráfica e voltar. Né? Então, eu posso alterar os pavimentos. Nós também utilizamos isso aqui. Né? A referência externa, né? Aquele ajuste da escala que nós também utilizamos aqui. Né? Na versão 14, aqui é o comando para a edição das aberturas. Então, dentro da entrada gráfica, nós também utilizamos no nosso exercício aqui de como editar os dados de porta e janela. Né? Aqui eu tenho uma ajuda rápida que diz como que são os comandos de definição de cerca de paredes, né, e cerca de subestrutura. Eu posso fazer a equivalência dos desenhos, esse recurso foi implementado na versão 14 também. Então, se eu quiser duas paredes que são idênticas, se eu quiser igualar os desenhos, né, então uma das paredes vai ganhar o título de parede tal igual a parede tal e a outra vai ganhar uma tarja de elemento igualado e essa parede some dos quantitativos e da possibilidade de seleção para plotagem, coisas do tipo. Então, também posso fazer equivalência de desenhos, recurso implementado lá na versão 14. Com relação aqui a alguns comandos de quebrar uma cerca em duas, alguns comandos de facilidade de entrada de dados, foi criado lá na versão 15. A versão 3D integrada, né? Então eu posso fazer uma versão 3D do meu edifício, né? E se eu tiver lá o edifício de concreto armado, eu posso fazer uma versão integrada, onde mostra o projeto de alvenaria e o projeto de concreto armado. Recurso também antigo, lá desde a versão 15. Controle do título das paredes. Então, nós estamos usando aqui o título PAR4, né? Par, né? Então, par 1, par 2, par 3. Então, eu posso trocar para P ou parede. Vocês ajustam aí como acham melhor. Alguns critérios aí de detalhamento das armaduras. Então, eu posso parametrizar as armaduras das canaletas e das canaletas de verga e contra-verga, cada uma separadamente, com quantidade de bitola e bitola, né? Cobrimento, enfim. Né? A integração aí com o CAD Lages foi também realizada lá na versão 15, né?
Então, a possibilidade de dimensionar as lajes para quem tem o programa com concreto armado, desde a versão 15 é possível. A partir da versão 16, né, foi criado a implementação do pórtico espacial. Então, como nós vimos lá, a obtenção do cálculo do gama Z, né, e vimos também a laje considerada como diafragma rígido, isso é recurso desde a versão 16. Na versão 16 também foi criada a exportação EFC, né, que pode exportar modelos que contêm descrição volumétrica e geométrica da estrutura que pode ser importado por outros softwares, por exemplo, o Revit, né? A lista de material que nós geramos nesse projeto aqui, ó, por planta, né? E aí ele diz, inclusive, que quais são os materiais empregados, qual é a classe do bloco, né? Qual o bloco, qual a resistência de prisma do bloco, qual é a argamassa, né? O resumo estrutural foi um recurso implementado também na versão 16, né? Que nesse resumo você pode, inclusive, obter os custos, né? Você cadastra o valor dos insumos e ele vai te dar o custo também, um orçamento aí do projeto, né? O pórtico espacial aí na versão 17 e as novas calculadoras, né? Então, com as novas calculadoras eu posso verificar a estrutura, os lintéis, nós vimos isso aqui também na web aula passada. E o comando de cerca automática de subestrutura foi implementado na versão 17, nós também utilizamos esse comando. Na versão 17 também foram reformulados os gráficos de tensões, gráficos de diagramas, para que a gente possa fazer uma análise mais tranquila, né? Desenho, né? Também foi utilizado esse recurso aqui do desktop, né? Então, isso que nós utilizamos bastante, esse recurso aqui, ó, de editar cada uma das paredes. Se nós arrastarmos aqui essa janela, aumentar um pouquinho a janela, ela ganha essa característica aqui, né? Então, por exemplo, para ter desenho das elevações, cada uma das paredes pode aparecer aqui, ó. E aí eu tenho como, então, visualizar cada uma das paredes, ó, de maneira mais rápida. Se eu fechar aqui, eu passo, então, a ter esse formato. Esse aqui já é de fechar e ter esse formato aqui já é da versão 18. O gerenciador de penas e plotagem, eu mostrei para vocês que a gente controla facilmente as espessuras e as cores de penas na plotagem. E também, a partir da versão 17, o programa foi reformulado, né, e foi implementada aí todas as verificações necessárias das normas para a alvenaria de bloco cerâmico e para a alvenaria de bloco de concreto. Recurso implementado a partir da versão 17. E na versão 18, nós ganhamos essa ferramenta de verificação do efeito arco, né, onde é possível verificar quais as tensões e onde estão as tensões e qual a reação de apoio dessa parede na minha viga baldrame ou na minha viga de pilotis, né? E também ganhamos o recurso, ó, da memória de cálculo. Então, um projeto que já está detalhado, né? Eu posso vir a qualquer instante, executar o comando aqui de memória de cálculo. Isso aqui está aqui na barra de ferramenta difícil, lá, memorial descritivo, né? Então, eu executo esse comando de memorial descritivo e aí na pasta, se não me engano, na pasta espacial, é criado aqui um arquivo, ó. Memorial descritivo, um arquivo doc do Word, né, onde eu tenho aqui todas as expressões do edifício, com corte esquemático, localização, qual a norma que foi utilizado, qual o software utilizado, quais os materiais em cada um dos pavimentos, qual a classe de agressividade utilizada nos materiais de concreto, quais as ações de vento, né, como foi realizado os cálculos, uma visualização 3D do edifício, enfim. Eu tenho aí o índice e aqui eu tenho todo o memorial de cálculo, o memorial descritivo, né, do nosso projeto. Recurso implementado na versão 18. Muito bem. Assim nós concluímos aí o nosso webcurso e aí temos aí agora um tempo aí para perguntas e respostas. Chamamos lá a colaboração da nossa colega Liliane. E vocês, então, podem fazer perguntas via bate-papo, né? Descreva a sua pergunta, a Liliane faz a leitura e eu tento responder a todos.
Boa tarde a todos. A primeira pergunta é do engenheiro Adelson. Para edifícios altos, onde as cargas de vento são preponderantes, a estrutura resistente da alvenaria pode ser tomada como aportigada, considerando os lintéis como barras de rigidez do pórtico espacial? Essa solução também pode ser adotada no CAD Alveste? Claro que sim, pode ser adotado sim. Então, vocês se lembram aqui que eu mostrei nesse projeto nosso, aqui nos critérios de portas e janelas, né, nós temos aqui a informação de cada uma das janelas, de cada uma das portas, se eu vou considerar, olha lá, como o lintel, né, o lintel composto, e se eu vou articular ou não, né? Esse zero aqui é o que eu usei nesse projeto, ou seja, nós temos o pórtico espacial, mas a subestrutura, elas estão ligadas, mas não estão trabalhando na flexão. Então, por isso que aparece momento zero. Mas se eu colocar aqui, esse valor varia de 0 a 1. 1 seria o modelo elástico, né, como se fosse quase que engastado, e o 0 seria articulado. E o valor intermediário, né, 0, por exemplo, 5, né, seria uma rótula de 50% de articulado. Então você controla. Quando você faz isso, né, olha lá, os lintéis são considerados, né, e aí eu tenho no modelo uma subestrutura, outra subestrutura, e ligando essa subestrutura eu tenho a região de alvenaria que estão entre as janelas ou entre as portas. Então essa barra vermelha aqui vai ter a inércia exata dessa verga, mais a cinta, mais a viga, mais essas fiadas e mais a contraverga da janela de cima. Então eu tenho a estrutura porticada. Nesse nosso exemplo aqui, nós inclusive acionamos aqui as calculadoras, você deve estar lembrado disso aqui, ó. Seleciona o pavimento, aciona aqui a verificação gráfica de alvenaria, né? E quando eu seleciono eu tenho o lintel. E aí desse lintel aqui, eu tenho o esforço submetido. E aí eu mostrei para vocês que a gente pode ligar aqui, mandar mostrar aqui as combinações, ó, né? E aí eu tenho a força normal, o momento resultante, e eu tenho aqui os momentos, né? Esse é o momento no meio do vão, na seção central do meu lintel. E nas extremidades, como eu deixei articulado, apareceu o momento zero. Agora, se eu deixar 1 lá naquele critério, se eu deixar engastado, aí aparece o momento aqui, e esse momento vai ser verificado no lintel composto. Tá ok? Então, quando nós processamos a nossa estrutura por pórtico espacial, nós estamos sim levando em consideração a estrutura porticada. Temos mais alguma pergunta? Sem perguntas, Armando. Mandando aí para vocês o meu telefone, né? E o meu e-mail. Então, vocês podem ligar para mim a qualquer instante. E também no e-mail, vocês podem mandar um e-mail com perguntas e respostas. É claro que o assunto é genérico aí de TQS, tanto para concreto armado quanto para alvenaria estrutural. Como não temos mais perguntas, vamos encerrar então. Agradeço muito a participação de vocês. Agradeço também a colaboração da nossa colega Liliane, que ficou lá no gerenciamento aí da nossa web aula, como organizadora. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado a todos.